Olá, hoje a gente vai falar de um dos elementos mais famosos e importantes da galáxia, o carbono. Ele é a base da vida e está presente em tudo, desde o nosso DNA até a fumaça que sai do nosso carro. Ele é tão importante que até quando a gente expira, a gente está liberando carbono na forma de CO2. Mas o que o torna tão especial? Por que a gente diz que ele é a base da vida? Ele é tipo o rei da química orgânica. A última estimativa conhecida aponta que existem mais de 19 milhões de compostos orgânicos. A grande variedade se deve à capacidade do átomo de carbono de formar ligações, né? De formar quatro ligações e criar cadeias complexas e ramificadas. Observem esse slide. No centro, nós temos aqui uma generalização do átomo de carbono. Tá? No núcleo, nós temos os nêutrons, os prótons, e aqui em volta desse núcleo a eletrosfera. Bem? Aqui nós temos o carbono na sua forma mais simples, né? Como composto metano. E aqui à direita a distribuição do carbono. Tem número atômico 6 e essa é a distribuição em ordem crescente de energia. Um S2, 2S2 e 2P2. Observem que nessa distribuição normal ou no estado fundamental, o carbono apresenta apenas 2 elétrons desemparelhados. Bom, considerando que uma ligação sigma, tá? É uma ligação entre dois átomos e há o compartilhamento de elétrons, né? Cada átomo com um elétron desemparelhado, neste caso o carbono só poderia formar 2 ligações. Tá? E como se explica o fato de o carbono formar 4 ligações, né? A exemplo aqui do metano. Né? A propósito, o metano é o principal gás do gás natural e é um importante combustível e matéria-prima industrial. Origina de fontes naturais, pântanos, animais e humanos, né? Na extração de combustíveis e aterros. Apesar de seu uso energético, é um potente gás de efeito estufa. Observem essas imagens aqui. Esta é uma representação genérica para o átomo de carbono. Eu estou representando aqui o núcleo, onde se encontram os prótons e nêutrons. Nós temos 6 prótons e 6 nêutrons no caso do carbono, que tem número atômico 6. Tá? Na camada K com 2 elétrons e a camada de valência, que estou representando como um único nível aqui, com 4 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica do carbono no seu estado fundamental. Um S2, 2S2 e 2P2. Tá? Aqui eu estou representando o subnível S esférico, aqui tem 2 elétrons, o 2S um pouquinho maior, tá? Também com 2 elétrons, e o subnível P com 2 elétrons desemparelhados. Tá bom? Então, a união no espaço desses orbitais Px, Py e Pz gera aqui esses orbitais, né, no espaço, né, tridimensional, no eixo x, y e z. Ok? Bom, só para vocês entenderem que o átomo é muito mais complexo do que o que a gente representa, né? Ele é dividido em níveis de energia, né? O nível, a camada K, o L, que é o nível 2, aqui teriam 4 elétrons para o carbono, mas ele comporta 8 elétrons. Perceba que esse nível 2, na camada L, nós temos subnível S e P, que para o carbono tem 2 elétrons, e 2 elétrons no 2S e 2 elétrons no subnível P. Perceba que vai ficando cada vez mais complexo a estrutura atômica, né? Aqui na camada M nós temos 3 subníveis, S, P e D. O S, 2 elétrons, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons, subnível D no máximo 10 elétrons.
tá bom? Só para a gente ter ideia quão complexo é. Bom, nesse slide eu estou novamente repetindo a distribuição eletrônica do carbono. E aqui uma pergunta: por que o carbono forma 4 ligações no metano, se em seu estado fundamental ele possui apenas 2 elétrons desemparelhados? E os orbitais de valência 2s e 2p possuem energias diferentes, né? Como isso acontece? Né? Como é possível formar 4 ligações? Então, esse é o fenômeno da hibridização que a gente vai explicar. Perceba que o átomo é muito mais complexo, né, do que aquela simples estrutura que eu mostrei no slide anterior. Aqui eu estou falando da camada de valência, né? Nós temos 2s2 e 2p2. Então, aqui o orbital 2s, nós temos 2px que tem um elétron, que estou representando aqui, e o 2py também com um elétron. Agora vamos observar isso com mais detalhe, né? Vamos explicar como é que o carbono é capaz de formar esses milhares de compostos orgânicos. A gente viu que ele forma ligações simples, duplas, triplas, as cadeias carbônicas mais variáveis possíveis, cíclicas, abertas, ramificadas, tá? Então, novamente, o que a gente pode ver aqui é a distribuição eletrônica do carbono, tá? Em ordem crescente de energia, 2s2, 1s2, 2s2 e 2p2, tá? Esse é o estado normal, o carbono seria difalente, né? Nesse segundo diagrama, nós temos o carbono estar ativado ou excitado, tá? Aqui ainda não faz ligação. O que acontece? Tá? Ele recebe uma quantidade de energia do meio ambiente aqui e faz com que um elétron saia, pule aqui do orbital 2s para o orbital 2pz. Então, nós estamos em segundo estado ativado do carbono. Em seguida, ele mistura esses 4 orbitais, 2 orbitais s, perceba que antes eles tinham energias diferentes, tá? Agora eles se misturam, um s com 3 orbitais p, o px, o py e o pz, tá? E se formam, então, 4 orbitais do tipo sp3, tá? Então, esses orbitais híbrido, que é uma mistura de s com 3 orbitais p, e vai gerar uma estrutura tridimensional bem diferente, né? Bem mais estável. Aqui, quando o carbono está hibridizado, né? A gente percebe aqui que você tem os 4 elétrons, né, dos orbitais do orbital híbrido sp3, tá? Cada elétron aqui ocupando o vértice de um tetraedro regular. Então, entenda que esses elétrons estão no vértice desse tetraedro e é a estrutura mais estável. Digamos assim, você tem elétrons, né, de mesma carga, eles tentam há uma repulsão entre eles, e eles ocupam, né, a estrutura tridimensional de menor energia, a mais estável, né? Tá? E depois, uma vez que ele está com os 4 orbitais híbrido sp3 direcionados para o vértice do tetraedro, ele está pronto para receber os 4 elétrons de 4 átomos de hidrogênio. Os novos orbitais híbridos são todos iguais em energia e forma, o que permite ao carbono formar 4 ligações equivalentes e com a geometria tetraédrica. Então, o nome tetraédrica vem da forma geométrica de um tetraedro, que é uma figura sólida com 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Tá? Então, essa é a estrutura mais estável para o carbono. Vamos compreender melhor esse fenômeno da hibridização. Imagine aqui um orbital S e um orbital px, né, se aproximando do mesmo eixo, né? Essa aproximação se dá com os 3 orbitais px, py e pz, e o orbital S aqui que eu estou mostrando central. Então, eles vão se unir, não? E vão formar um intermediário que a gente chama um híbrido, tá? Que é uma mistura bem mais estável. Então, para fechar, a hibridização sp3
é o que permite ao carbono ser tetravalente e formar ligações idênticas, dando origem à geometria tetraédrica com um ângulo de 109 graus. Okay? Essa é a base para a formação de milhões de compostos orgânicos. A molécula de metano é um exemplo perfeito, sendo um gás importante para a energia, tá? Mas também um gás de efeito estufa. Né? Lembre-se disso. Entender a hibridização é o primeiro passo para desvendar todos os segredos do carbono e da química orgânica. Né? Então, veja aí agora no estado hibridizado, ele tem todos os lóbulos aqui ocupando o verso do tetraedro, tá? Que é a geometria espacial de energia, e aí nós temos a aproximação dos quatro átomos de hidrogênio. A ligação sigma pode ser formada a partir da interação ou do overlap frontal de diferentes maneiras. Tá? Aqui, entre dois orbitais S, a gente pode formar uma ligação sigma, entre o orbital S e um orbital P, e entre dois orbitais P frontal. Diante de uma estrutura qualquer, como se determina de forma simples a hibridização de um determinado átomo? Então, vamos ver os exemplos aqui simples. Bom, com todas essas ligações sigma, que você tem um par de elétrons compartilhado, nesse caso, carbono e hidrogênio têm eletronegatividade bem parecida, então uma ligação covalente, sigma, sigma, sigma e sigma. Então, nós temos quatro ligações sigma, né? Afinal de contas, a gente viu que o carbono é tetravalente. Dessas quatro ligações sigma, uma vai ser S, portanto S, e as demais, as que sobram, 3, são P. Então, olha, quatro ligações sigma. 1, 2, 3, 4. Então, é sigma, uma é S e as demais são P. Portanto, esse carbono aqui é sp3. Esse hidrogênio é S. Esse outro carbono também são quatro ligações sigma. 1, 2, 3, 4. Entre as sigma, uma é S e as demais é P. Portanto, é sigma sp3, sp3, quando se trata de carbono, carbono, e é sigma sp3s, quando se trata de carbono e hidrogênio. Para uma estrutura com ligações dupla, a mesma ideia, tá? Você só vai levar em conta as ligações sigma. Portanto, nós temos uma sigma, duas sigma, três sigma, tá? Quando houver a ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Portanto, esse carbono tem três ligações sigma. Entre as sigma, uma é S e as demais P. Portanto, sp2, ok? Esse outro carbono da mesma forma. Tem três ligações sigma. Uma, duas, três. Entre as sigma, uma é S e as demais é P. Portanto, sp2. Então, carbono, carbono é sigma sp2, sp2. A interação frontal entre dois orbitais P, tá? E aqui nós temos um carbono sp2 e o orbital S do hidrogênio. Tá? Então, essa é sigma, é a interação entre o orbital P, né, e S. Tá bom? Sigma sp2, S. Tá? Para concluir, vimos hoje a importância de entender as ligações que o carbono pode formar, que ele é um elemento bastante interessante, podendo formar ligações simples, duplas, triplas, né? E as mais variadas cadeias carbônicas, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui para o etino. Esse é o etano, eteno e etino. Perceba que nesse caso nós temos apenas duas ligações sigma, esta e essa. Tá? Sempre que houver uma ligação tripla, uma é sigma e as duas restantes são pi. Ok? Então esse carbono aqui só tem duas ligações sigma, portanto é sp, ok? sp. Então esse carbono é sp, esse também é
sp. Ok, então nas próximas aulas vamos aprofundar mais, né, sobre esse tema, analisando também detalhes sobre a hibridização do tipo sp2 e sp, explorando como elas afetam a geometria e as propriedades físico-químicas das moléculas.